Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro, nesta terceira semana do Advento, na qual nós lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 21, versículos do 23 ao 27. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos esse nosso caminho de preparação para o Natal, também caminho, é claro, em que nos preparamos para o momento em que o Senhor vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e assim, este tempo do Advento nos faz sempre este convite para vivermos a vigilância. Hoje vemos os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, que aproximando-se de Jesus, lhe colocam a pergunta sobre a sua autoridade. Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? E nós sabemos muito bem que a autoridade de Cristo é a autoridade do Pai. Tudo aquilo que o Pai pode fazer, Cristo também pode fazer. Entre essas coisas, inclusive o perdão dos pecados, que havia causado escândalo em um outro episódio àqueles que ali estavam. Mas, no entanto, Jesus responde, lhes colocando uma pergunta. O batismo de João Batista vinha do céu ou dos homens? E é interessante percebermos a resposta premeditada destes que dizem: não sabemos. Mas o evangelista deixa claro para nós que responderam assim porque tinham medo da sua resposta, porque poderia ter consequências até negativas, porque se dizem vinha do céu, Cristo poderia rebater: por que não acreditastes nele? Se diziam vinham dos homens, tinham medo da multidão. Ou seja, eles dão uma resposta de conveniência, para não mancharem-se, para não sujarem-se, nem diante de Cristo, nem diante do povo. Às vezes, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de igreja, nós acabamos também caindo nesse mesmo erro. Damos certas respostas de conveniência. Às vezes para nos livrarmos daquela pessoa, às vezes porque não sabemos o que responder, mas, no entanto, hoje o Senhor nos convida para que tomemos cuidado com estas respostas de conveniência, que visam manter as coisas como estão, porque elas podem ser fruto de uma fé ainda não muito enraizada, ou às vezes podem ser fruto até de uma manipulação. Então, por isso, devemos ter sempre presente aquilo que o Senhor nos fala. A palavra de Deus não tem meias tintas. O nosso sim precisa ser sim. O nosso não precisa ser não. Não deve existir entre o cristão respostas de conveniência. Mas a verdade deve ser dita, a verdade deve ser anunciada. E a verdade que devemos anunciar é uma só: é Cristo. É Cristo que se encarna, que padece a morte, mas que ressuscita ao terceiro dia e nos convida para que trilhemos os seus caminhos, de modo a participarmos com Ele da glória do reino dos céus. Oremos. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido de Pai à voz da nossa súplica e iluminai as trevas do nosso coração com a visita do vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.